A especialista em remoção, a laser, Lara Souza, vai tirar dúvidas sobre remoção de tatuagem e micropigmentação de sobrancelhas. Por quê? Ela já se encontra aqui no estúdio com a gente. A gente sabe que existem pessoas que têm muita dificuldade em entender as informações e explicações que são necessárias. E ela veio hoje para conversar com a gente, primeiro, para explicar logo para quem está em casa a diferença de, por exemplo, vamos começar falando logo a respeito da tatuagem. Quando você vai fazer uma tatuagem, é algo que muitas vezes a pessoa fala, meu Deus, será que eu tenho queloide? Será que eu vou ter problema com queloide? Ou não? Existe uma diferenciação que você, como um especialista, pode alertar quem está em casa logo de primeira, não é isso, Lara? Exatamente. Bom dia, Vanusa. Bom dia aos telespectadores do programa Bom Dia News. Estou muito feliz em estar aqui hoje para falar sobre esse tema tão relevante, tão necessário, que é a remoção à laser de tatuagem, micropigmentação, porque é um tema que envolve muita autoestima das pessoas, que envolve muito a necessidade da pessoa de remover ali um pigmento, um desenho que não faz mais sentido, um nome que não faz mais sentido, uma micro ali que está deixando a pessoa com autoestima baixa. Então, Vanusa, é muito importante a remoção à laser porque ela possibilita ali a reconstrução de sobrancelhas, né? E também possibilita para que a pessoa tenha recomeços. Tire Sim. tudo, faça de novo, Sim. de forma segura. O mais interessante da remoção à laser é porque ela garante a integridade da pele e isso é muito maravilhoso. E sobre a sua pergunta em relação a queloide, isso vai depender muito. Muitas pessoas confundem queloide com cicatriz hipertrófica, então é importante você enviar para o profissional a foto, para ele fazer uma avaliação ali. Alguns profissionais, eles não fazem o procedimento, preferem não se arriscar. Tem medo. Isso. Já outros profissionais, eles preferem fazer o seguinte, eles dão um intervalo maior entre as sessões, e a partir desse intervalo, eles diminuem a potência do laser um pouco mais e aí eles conseguem também bons resultados também com isso em pessoas com queloide. Já tem outros que preferem não arriscar, mas isso vai muito de profissional para profissional. Muito certo? Bom. Então vamos começar falando da remoção, né? É possível remover todo um desenho? Sim, na maioria dos casos nós conseguimos 100% do resultado com a remoção à laser. Isso é incrível. Nossa, porque antigamente as pessoas diziam que era um sofrimento. Sim. E a gente tem até umas imagens que a gente está mostrando. E assim, hoje consegue fazer essa remoção, mas ela tem uma duração assim muito demorada? Na verdade, vai depender muito de vários fatores. Sim. Então assim, o laser ele consegue ali fazer aquele procedimento sem agredir a pele, de forma muito segura. Isso é muito importante, porque antigamente as pessoas faziam até procedimentos de remoção mesmo cirúrgicas. Então, assim, era caso da pessoa remover a pele. E hoje em dia a tecnologia avançou. Ficava até cicatrizado, né? Exatamente. Mas com aquela mancha. Exatamente. Eu tenho clientes que realmente fizeram esse procedimento, porque ainda não conheciam sobre a remoção à laser. Atualmente, você está em casa, você pode pesquisar aí no Google, dá um Google, você vai ver que o melhor método que existe atualmente no mercado para remover tatuagem e micropigmentação é o laser. Nossa, então, isso é incrível. Na verdade, a gente tem observado que o laser, ele tem sido importante para vários tipos de situações, né? A gente vê várias notícias do quanto ele tem sido benéfico, do quanto ele tem sido bem atual, porém saudável para as peles, né? E aí a gente começa a falar, as coloridas, a gente estava agora há pouco mostrando algumas na telinha, que são pretas, né? Isso. No caso, as coloridas, elas são mais difíceis do que essa cor escurecida, no caso preto? Sim, porque o laser ele tem uma afinidade maior com cores escuras. Sim. Então, o que acontece? As tatuagens vermelhas, amarelas, verdes, elas têm uma tendência a demorar um pouco mais ali durante o procedimento do que as tatuagens coloridas. Porque o que acontece? O laser, como ele tem essa afinidade, eu dou um exemplo muito prático, que é assim, quando a gente vai para o sol com a roupa preta, a gente sente mais calor, Sim. porque absorve mais a luz. Verdade. Então, as tatuagens coloridas, elas, se você for com uma roupa colorida para qualquer local, você não vai sentir tanto como roupa preta. Sim. O que absorve menos. Então, da mesma forma, funciona aí com a remoção de tatuagem. Olha só que incrível. É muito interessante, né? Mas assim, não significa com isso que não vamos ter um resultado aí em tatuagens coloridas. Sim. Mas depende de quê? Da persistência da pessoa. Imagina, a pessoa tá ali com um nome que não faz mais sentido para ela. Sim. Então, ela vai continuar ali o tratamento e vai persistir até o fim. Eu acho legal a gente falar sobre esse assunto, mas fica um alerta. Se você tem dúvida, não faça. Exatamente. Na dúvida, não faça.
Não vai fazer algo que depois você vai ter que buscar algo para tirar. Não é brincadeira, né? Não é porque a gente encontra uma facilidade que você tem que fazer algo na dúvida. Só faça algo se você tiver certeza. E se depois dessa certeza você se arrepender, tem o laser. Aí tem o laser. E uma dica para as pessoas que estão em casa. Vai fazer uma tatuagem, faça preta. Pronto. Que a gente nunca sabe. Eu acho até mais bonita. Eu também. Eu acho até mais bonita. A parte do corpo influencia, por exemplo, na questão do tratamento, da demora ou não desse tratamento? Certo, não necessariamente. Porque o que acontece é o seguinte, aquela tatuagem ali, o que acontece? O laser ele vai atingir ali o pigmento, então ele vai fragmentar esse pigmento e o próprio sistema linfático particular de cada pessoa que vai remover esse pigmento aí ao longo dos dias, certo? Então, assim, dizer que o local vai definir não é tão correto porque não depende só isso. Tem outros fatores, tem o pigmento que foi colocado ali, então tem todos esses fatores. Mas, assim, o que vai contar mesmo é a resposta do organismo de cada pessoa. Se é mais lento, se é mais rápido. A gente começou falando de queloide, começamos falando da diferença, né? Mas a gente dá continuidade. Quem tem problema de queloide, fez a tatuagem, vai poder fazer a remoção nessa parte? Não, no caso aí é casos realmente de a pessoa procurar um médico mesmo e ver outras possibilidades, porque infelizmente se você tem queloide e agravou muito ali naquela região, é um caso mais delicado e precisa analisar bastante. Cada caso é um caso, certo? Pronto. Isso precisa ser avaliado. E a duração da sessão? Certo. A duração, vou dar um exemplo, uma estrelinha aqui na mão, né? Pode ser removida ali com 10 minutos, 7 minutos, muito rápido. Gente! Exatamente. Então vai depender do tamanho da tatuagem. Isso, vai depender do tamanho. E também, o que acontece? Geralmente, vamos já entrar no ponto da dor, certo? Sim. Muitas pessoas, elas eu não tava querendo perguntar muito sobre a dor, não. Mas assim, o incômodo, na verdade, acontece, mas assim, vai variar de pessoa para pessoa, olha só. Então, o que acontece? A pessoa tá sentindo ali mais sensibilidade, a gente faz até um teste. Você consegue fazer sem um anestésico? Muitas das clientes, consigo, faz tranquilamente. Já outras pessoas preferem, eu coloco ali um anestésico tópico, a gente espera uns 15 minutos. Então, pode acontecer que essa estrelinha que ia demorar ali 10 minutos, possa durar uns 25 por conta do anestésico. Vai depender, isso, eu entendi. Porque tem pessoas que sentem menos dor e tem pessoas que sentem mais dores, né? São mais sensíveis à dor. Exatamente. Tem muita gente que é assim. A questão também da remoção. Remover uma tatuagem antiga ou recente faz diferença? Outro ponto também muito interessante. Isso vai depender de cada caso. Vamos dar um exemplo. As tatuagens antigas, geralmente, elas tendem a remover mais o pigmento ao longo do tempo. Sim. Já saiu boa parte da concentração de pigmento. Só que, às vezes, aquele pigmento que está ali é um pigmento mais resistente do que uma tatuagem recente. Então, assim, não tem como a gente necessariamente informar que vai ser daquele jeito. Na remoção a laser, é analisado um caso, cada caso é um caso, sabe? Sim. E isso não é querendo fugir, mas é porque realmente acontece, cada pessoa. Não, acho que você... é algo particular. Eu acho, Lara, que você está mostrando total responsabilidade pelo que você veio conversar. E isso é bom, sabe? Não em tudo tem uma resposta exata, porque vai depender de pessoa para pessoa. Por isso que eu acho legal a gente falar com especialistas sérios com o que fazem, né? Aí vem a questão, por exemplo, das peles. As cores de peles, elas influenciam na hora da remoção? Sim, pode influenciar, mas não tem nenhum tipo de problema. A pessoa, qualquer fototipo de pele é possível fazer a remoção a laser. Como você é uma especialista no assunto, eu queria que você dissesse para quem está assistindo o nosso programa, que não é especialista, porém é especialista em tatuar. Certo. Quais seriam as dicas que você poderia passar para estes profissionais e os cuidados que eles devem ter como especialista nesse assunto? É procurar saber exatamente o que o cliente, se ele quer mesmo aquilo. Porque muitas vezes eu sei que os profissionais que trabalham com a remoção de tatuagem, eu sei que vocês, ou melhor, com a tatuagem em si, vocês têm aquela coisa de chegar muitas pessoas ali naquela coisa da emoção e acaba fazendo. Então, é você orientar, não ir só pela questão do dinheiro, do lucro e pensar que ali é um procedimento que muitas vezes é permanente.
Na maioria das vezes, só que agora com laser nós temos essa possibilidade aí de remover, mas é um procedimento que é permanente. Então você tem que orientar e falar, olha, pensa bem, a pessoa vai fazer o nome de um ex, por exemplo, ou então o nome de um namorado. Pensa bem, cara, bora fazer outra coisa. Você quer colocar amor só, 2 amores, né? Colocar um bichinho aí, alguma coisa. É melhor. Agora vamos falar da micropigmentação, certo. A laser, porque nessa questão é sobrancelha. Né? Isso. Envolve uma parte, principalmente com muitos pelos. Muito delicada. Como é feita essa remoção? Certo. No caso, chama atenção para esse certo. ponto? No caso da remoção de micropigmentação, também praticamente com os mesmos, a potência do laser é um pouco mais baixa Sim. na hora de começar. Então, assim, nós podemos utilizar também o anestésico ali na região que vai reduzir. Tem clientes, sendo bem sincera, assim, na remoção de micropigmentação, que falam, não senti nada. Isso não é só uma, várias, não sentem na hora do procedimento. Sim. Isso é maravilhoso. Então, assim, na micropigmentação, as pessoas conseguem fazer o procedimento ali com laser de forma que não vai fazer cair o pelo. Porque muitas pessoas, vou perder minha sobrancelha. Porque quando a gente ouve falar em laser, Lara, a gente imagina depilações, né? Isso. Depilação a laser. E a gente precisa explicar para quem está em casa essa diferença. Exatamente. O laser utilizado para remover a tatuagem é diferente. Os parâmetros, as coisas são diferentes do laser para remover pelo, certo? Isso que é bom a gente falar. Ele atinge o pigmento que está ali e vai ser o organismo que vai remover ao longo dos dias. E o pelo, ele vai, em alguns casos, ficar um pouco ali, mas no caso da remoção de micro, ele fica um pouquinho branquinho ali, mas volta ali com 3 dias depois, 5 dias depois. Cada aparelho tem o seu lado específico. Sim, exatamente. Por isso que é bom a gente trazer essa informação. Porque remover pelo é diferente de você remover tatuagem. Nós estamos falando de 2 tipos, né, de tratamentos diferenciados. Por isso que é bom a gente falar, a gente está falando de remoção de tatuagem, micropigmentação, mas a gente está falando e explicando para você que está em casa que é diferente de remoção de pelos, não é isso? Exatamente. Por isso que é bom a gente falar. Faltou alguma dica para quem está em casa, para os profissionais, para a pessoa que quer fazer algo diferente, mudar? Por exemplo, naquele lugar que fez a remoção, eu vou poder fazer uma tatuagem em cima depois? Pode, sim. Tanto a tatuagem como a micropigmentação. Sim. O laser, ele possibilitou, assim, a evolução. Tirar todos os erros. Tirar os erros. O laser, ele é a evolução da remoção, a remoção de pigmentos. Isso é incrível. E eu amo muito poder possibilitar recomeço para as pessoas, porque, Vanusa, são muitos casos, assim, que eu achava, sinceramente para vocês que estão assistindo, eu achava como profissional, quando eu comecei minha profissão, que eram casos muito da internet. Não vou ver isso aqui na prática. Gente, isso é muito comum, erros muito sérios. Então, assim, você profissional que faz micropigmentação, tome todo o cuidado, se especialize, vá atrás, porque você está mexendo com autoestima. Então, assim, tem casos que a sobrancelha, como eu já falei várias vezes, semana mesmo eu falei, sobre casos que a sobrancelha está em cima e a micropigmentação está embaixo, ou o contrário, está torta, está muito diferente. Isso mexe muito. A cor está diferente. A cor está diferente. E assim, o laser, ele possibilita o quê? O recomeço, ele possibilita tirar uma técnica ali antiga, fazer um outro procedimento, certo? Renovar a técnica. Vamos supor, muitas pessoas têm a shadow, que é aquela técnica igual essa da cliente aí que está aparecendo na foto. Sim. É uma técnica mais pintada. Então, o que acontece? A gente fez o procedimento, ela poderia ter continuado também fazendo. Essa outra aí, a técnica dela é muito discreta, a antiga, só que ela não queria mais micro. Então, ela tirou, sabe? E ficou natural. Ela disse, eu quero natural. O natural está muito em alta. E olha esse caso aí mostrou que os pelos estão aí. Estão, sim. Olha só esse caso, gente. Esse caso anterior, vocês poderiam voltar um pouco? Esse caso que está aparecendo é do cliente que fez em até 24 horas. Rapaz, isso. Pronto. Ele fez o procedimento e a micro dele saiu totalmente, no dia seguinte não tinha mais nada. Esse rapaz. Isso, olha só, 24 horas diferente. Depois. E assim, depois que você faz essa remoção a laser, o que você pode e o que você não pode fazer? Certo, temos cuidados, nós indicamos a pessoa utilizar alguns cosméticos que vão ajudar ali no procedimento para a cicatrização. Também a pessoa fazer compressas geladas, isso é muito bom. Os cuidados com o sol, não se expor diretamente ao sol por 7 dias. Então, assim, hidratar a região depois de uns dias. São muitos cuidados, porque assim, o laser, ele vai estar ali fazendo o papel dele, mas você como pessoa que está necessitando daquele procedimento, você tem que ter a responsabilidade de cuidar da sua
pele. Claro. Certo? Isso é um cuidado que a gente tem que ter diariamente e que às vezes você relaxa. Exatamente. E que você não pode relaxar porque você fez um tratamento e está fazendo as sessões. Né? Exatamente. E assim, então a quantidade de sessões vai depender de cada pessoa também. Isso, depende de cada sessões. Às vezes, essa questão ela é muito relativa, como eu falei aqui para você. Tem casos que a tatuagem colorida vai demorar mais, a preta sempre mais rápido, mas existe lá a questão da pessoa permanecer no tratamento e com toda certeza, como eu já falei aqui, com 100% de resultado, na maioria dos casos. Isso é maravilhoso. Lara, eu vejo o teu sorriso em querer informar e passar para as pessoas que você pode trabalhar a sua autoestima. Então você que teve problemas com micropigmentação, foi num profissional, de repente o profissional não acertou, você tem a oportunidade de corrigir um erro através do laser. Questão de tatuagem também. Agora, gente, isso aqui não é um incentivo para vocês fazerem errado. É um incentivo para vocês melhorarem a autoestima de vocês com o que foi feito errado e que vocês não tiveram culpa. Porque às vezes a pessoa vai buscar algo e infelizmente sai chateada, triste, porque não era o que ela estava esperando. É outra pessoa fazendo algo em você que não é você mesma. Exatamente. Então, assim, eu quero agradecer, Lara, por você ter vindo no programa. Como é bom a gente trabalhar a autoestima das pessoas. Demais. Tá? Muito bom, maravilhoso. Muito bom, muito bom. Agradecer minha querida Lorena também com essas imagens aí maravilhosas. E chamar a atenção para o teu Instagram, né? Exatamente. Vamos colocar aí, se for possível. Sim, vai aparecer agora na telinha, mas reforça. @LaraSouzaStúdio. Lá você pode tirar todas as dúvidas, fazer uma avaliação, porque sempre eu faço avaliação antes, tanto pelo WhatsApp como pessoalmente. Fazemos a avaliação, analisamos o seu caso, explicamos para você. Nós não vamos te enganar, porque na remoção a laser nós vamos explicar o que acontece. Você está disposto, você realmente quer tirar, então vamos lá. Funciona dessa forma. Em muitos casos, até eu tenho resultados aí de tatuagem, não sei se vocês podem visualizar aí, mas assim, tem resultados que a tatuagem, ela na primeira sessão ali, que você fez, já tem um resultado. Então a pessoa fica feliz. Essa semana eu recebi vários clientes assim, Lara, eu fiz a sessão semana passada e já clareou. Olha que felicidade, a pessoa quer muito tirar, imagina um nome. Eu tenho um caso de clientes que tinha ali um nome de um ex no dedo, as iniciais. E aí eu lembro que uma vez eu mandei mensagem pra ela e eu falei assim, me manda a foto. E ela mandou e já tinha a aliança do outro. Ela disse, olha, tava só esperando tirar, olha só que legal. Tava só esperando tirar para colocar a minha aliança. Então, estou muito feliz, Lara, muito obrigada, é uma cliente que eu amo muito. E assim, o resultado dela foi muito positivo e ela continua aí permanecendo também, tanto fazendo as sessões, porque às vezes ficou ali uns resquícios em que a pessoa tem que continuar, mas foi muito gratificante, é muito gratificante. Muito então, acompanhe meu Instagram sempre com novidades e com informações importantes. Obrigada, Lara. Obrigada Continua a você. aqui com a gente, tá bom, minha linda? Bom.